Podcast do subúrbio. Ai, podcast do subúrbio. Podcast do subúrbio. Podcast do subúrbio. Sei não, essa direto. Artista Mavi, artista independente do subúrbio, iniciamos agora o podcast do subúrbio, Podcast Griots do Subúrbio. O Podcast Griots do Subúrbio é essa energia aqui, é a energia para a gente falar sobre o subúrbio encantado, mágico, feliz. E essa nossa iniciativa tem o apoio financeiro da Fundação Gregório de Matos e a Prefeitura de Salvador, junto com a Ponto Diverso. E hoje, né, nada mais, nada menos, 8 de dezembro, é o dia de Nossa Senhora da Conceição. Um dia importante também para a sociedade baiana, mas também para a comunidade de Piripiri, que temos a nossa matriz, né, Nossa Senhora da Conceição. E eu também, como povo de santo, não posso esquecer da grande referência das Iabás, das águas. Né, com essa leveza, fluidez, essa energia de água, vamos fluir aqui com os nossos convidados. Eu de cá, você daí e o subúrbio entre nós. Estamos aqui com Diana Rode e Rai Bahia para nosso bate-papo sobre identidade e pertencimento social. É com vocês. Então, gente, olá. Neste 8 de dezembro histórico, né? Estamos aqui falando sobre identidade e pertencimento social. Eu sou Diana Rode, conforme a Cacau falou, e eu estou aqui falando de um lugar, né, de moradora que vive, habita, transita pelo subúrbio e outras partes da cidade. E que... É tudo muito novo, é muito feliz e a gente está aqui, né, com essa nossa grandiosa turismóloga, formada Exato. pela Neve. Deixa eu falar, vou voltar. Deixa eu falar. Então, sou turismóloga, né? Me formei em turismo e hotelaria pelo NEB. E depois eu fui estudar humanidades, com a concentração em relações internacionais pela UFBA. Depois eu migrei para administração, porque eu achava que eu precisava focar em alguma coisa. Aí agora eu continuo fazendo graduação em administração, porém eu concluí um mestrado. Então eu tenho esse meio giro, assim, que é meio inconstante, e tô nesse trânsito, observando coisas no subúrbio a partir dessa vivência. Olha, gente, Diana tem licença para isso, viu? Esse negocinho que rolou aqui, porque foi minha professora da Escola Criativa Boca de Brasa, e maravilhosa. A gente fez turismo comunitário, uma disciplina, né, vamos dizer assim, né, uma metodologia. Na verdade, o curso todo foi nessa pegada aí.
E a gente fez laboratórios, vários laboratórios. E foi essa área. delícia aí. Então ela pode ficar puxando assim, minha orelha assim de vez em quando. Muito obrigada. E agora a gente passa para Rai, né? Que é grandioso artista e que me poupa, né? Me poupa, né? Poxa, eu estou me sentindo honrado, né? Do lado de duas personagens aqui do subúrbio, importantíssimo. Para ela eu tenho uma pergunta, não é séria, mas é o que é eu como artista plástico, gosto de fazer minha escultura, como eu já participei de vários eventos de exposição e para turista principalmente, eu gostaria que a gente tivesse mais turismo aqui no subúrbio, que é interesse nosso. Trazer os pessoal de fora, mostrar que o subúrbio tem de bom. Como eu faço uns trabalhos interessantes, eu acho isso bom para a gente mostrar que a gente espaço tem. aqui, Esse né? espaço cultural. Então, nós já temos um representante aqui de qualidade bom para a gente incentivar o turismo aqui no subúrbio. Tinha um projeto do trem, mas realmente acabaram com o trem. Mas vamos ver se dá para fazer de uma faremos forma... 3 anos, né? Com o trem desativado, trem. inclusive. Então, vamos ver se a gente faz uma forma de trazer o turista para cá. Né? Nós temos capacidade, temos cultura, temos arte. Né? Eu sou mais Temos uma artistas temos artistas, atrativos. não só artísticos, não só parte plástica, mas tem muitos artistas musicais aqui, pessoas que fazem voz e violão, cantam, pessoas que cantaram, que ganharam até que teve na PVE, né? O festival de música, aqui no subúrbio. Então o subúrbio tem história aqui. E Então, desse tem gatilho, arte. né, Rai? A gente tá Pois é. aqui nesse espaço hoje, que é o Ateliê Rai Bahia, que foi o lugar, né, que a gente encontrou essa energia para montar o nosso estúdio e trazer, né, para o nosso público, né, a cultura do subúrbio de uma forma muito leve, encantadora, e que a partir dessa visão mesmo, né, que Rai traz, desse lugar, né, de um olhar específico, mas também de pertencimento, que é isso que a gente está falando, né? Que o turismo que a gente fala não é o turismo explorador, é o turismo cuidadoso, né? Daquele que está dentro do território, fazendo as coisas acontecer de fato, né? E com o nosso olhar de quem é daqui, né, de que tem essa vivência que tá no corre, né, todo dia no subúrbio, né, e nas quebradas. E partindo já, né, desse diálogo, né, aqui falando já dessas pessoas incríveis que estão do meu lado, né, dentro dessa perspectiva, né, o que vocês identificam como a identidade, né, definir a identidade do subúrbio para vocês, né, a partir da ótica de vocês. Beijo, eu vou começar, né? Daqui a pouco eu passo a bola pra você. Ó, Cacau, a gente tem, assim, muita coisa que agrega, né, na construção dessa identidade do ser, né, nosso povo suburbano. E aí do subúrbio ferroviário, né? Vamos sempre enquadrar isso do que a gente está falando. Esse subúrbio ferroviário que é formado por, sei lá, 22, 24 bairros, né? Tá nesse entremeio, quase 600 mil pessoas, de acordo com os dados do último censo de 2022. E a gente tem esse retrato atual, né, no momento atual, mas se a gente vai para o passado e a gente começa a sentir e começa a visualizar aspectos que estão na atualidade e que a gente faz um link com o passado, a gente vai identificar questões que dão forma ao nosso território, que tem a ver, por exemplo, com a nossa ancestralidade indígena, né, que está antes mesmo existente antes do processo de colonialização, antes da chegada dos negros afrodiaspóricos aqui no nosso território. Então a gente tem muito forte essa marca, né, da cultura indígena nos nossos modos de vida atuais. E esse território que a gente chama de subúrbio ferroviário, a gente quando fala no ferroviário, a gente liga automaticamente ao quê? Ao trem. Ao trem. A ferrovia, né, que sai ali da calçada e chega em Paripe, ou chegava em Paripe, né? Porque a gente está com um processo de transformações e que indefinidamente tem mexido com essa identidade que a gente tem ligada a esse bairro, E né? até Santo Amaro, né? Exato. Eu não lembro é só da... aqui. Eu Então, lembro ia para da... Lagoinhas, ia para Santo Amaro. Então as pessoas traziam, as pessoas viajavam, as pessoas traziam mercadorias. Os pequenos agricultores também traziam seu produto para vender aqui em Piripiri, eu alcancei isso. Né? Então isso era muito importante para o pessoal de lá como daqui. Né? Isso, a gente se sentia bem com isso, porque a gente conhecia.
o movimento, essas coisas que faz, é a vida que isso faz, mexer na vida. Interessantíssimo, Raio, você trazer isso, porque esse O ponto que trem você é traz, a importante. gente faz um salto, né? A gente tem toda essa passagem ancestral indígena, a gente chega com os negros diaspóricos, o pessoal que fez o processo de colonização, e a gente vem para um período, né? Final do século XIX, meio do século XIX, tem a instalação dessa linha férrea. As e a gente tem tecnologias, né, que vieram isso. chegando e de que, certa forma, né, se instalou de uma forma de beneficiar também a própria população, o seu povoado daqui, né? Porque quando a gente fala do trem, não foi um crescimento só industrial, né, a partir dessa vista industrial. Porque eu faço essa alegoria, né, essa associação logo para as marisqueiras, os pescadores, da IRAI pode falar muito bem sobre isso, porque o quanto que beneficiou essa classe, né, e de uma forma que trazia somava com a sua força de trabalho, né, porque era um valor irrisório, né, um valor de, foi 15, eu alcancei o 15 centavos, né, eu posso falar por mim, eu alcancei o 15 centavos, depois foi para 50, enfim, até que ficou até 50 centavos. E aí a gente vê, né, como foi retirado, né, foi realmente destruído, né, de uma forma física, né, porque a memória fica, né, algo que é muito simbólico e de patrimônio, né, do subúrbio. Então a gente nunca vai falar sobre a identidade do subúrbio sem se remeter ao trem, né? Inclusive o termo, né, subúrbio ferroviário. Não tem porquê, muita gente não sabe, tem muitas pessoas, né, amigos que a gente tem, talvez pessoas que a gente conhece que não tinha ideia que Salvador tinha um trem, tinha uma ferrovia. E essa história de que o trem ia até Alagoinhas, Mapere, ligava a parte do Nordeste. Minha avó falava muito, porque eu ouvia muito minha avó, né, assim, e ela falava muito assim, poxa, quando eu trabalhava, né, eu ia até o Rio de Janeiro, eu fazia diárias, né, porque minha avó foi também empregada doméstica, né, e aí ela fazia diárias assim, viajando. Tipo, a família viajava e ela ia junto. Então, poxa, pensar assim, né? Minha avó morreu com 76 anos, né? Pensar assim, poxa, uma idosa de 76 anos falando isso, e aí você tentar resgatar isso, porque naquela época o trem estava instalado, quando ela faleceu. Pô, foi ali, né, ali atrás, porque não foi uma coisa de um século atrás, foi alguns anos atrás e foi se decepando isso, né? E um processo também que é um processo, Cacau, que é baseado também nesse processo de industrialização da cidade de Salvador, né? Aí no meado da década do século XX já, 1960, então a gente começou, quando a gente fez a opção de passar para rodovias, passar para o uso do carro, a gente começou ali o processo de sucateamento das linhas férreas. A gente começou, então essa facilidade que o nosso povo suburbano tinha de vir, apesar dos tempos, da dificuldade, dos horários certos do trem, eles tinham muito mais mobilidade, inclusive interestadual, do que nós temos hoje. Hoje nós dependemos diretamente do transporte, o quê? De ônibus coletivo, e né? aviões. Mas eu acho que isso foi mais interesse deles mesmo, entendeu? De sucatear. A empresa, né, de transporte urbano tinha interesse de ter mais lucro, porque realmente o trem é realmente para isso, para as pessoas de baixa renda, e eles não tinham interesse, não têm interesse, então deixaram sucatear para dizer que ia refazer tudo e está em parado. Aí você traz então, agora também o aumento do transporte, tudo né? isso, então tudo isso tem dificuldade. Agora, voltando ao lado artístico, né? Aqui a gente tem um celeiro, né? A história do trio, né? Sim, estamos em Piripiri, né? A gente tem que Piripiri, comentar, né, sobre o né? trio. Um dos melhores clubes, tirando o Yacht Clube lá, era o Flamenguinho aqui, as melhores bandas, carnaval, que fazia o show de carnaval e tudo mais. A gente traz o bloco afro, araquedo, né? Roberto Carlos veio cantar aqui no Piripiri. Então aqui tem coisas que a gente não pode esquecer, o valor que nós temos aqui no subúrbio. E que a gente também, né, tá assim, se apegando ao trem que já foi desativado, também a gente tem que se apegar
aos elementos que ficaram, né? Então a gente tem que lembrar dos artistas, né? Falar sobre as coisas que ainda estão acontecendo, né? E falando de trem, né? Sem VLT, sem trem, né? Sem mobilidade viável e efetiva, né? O que a gente pode pensar assim, né? A respeito do desenvolvimento territorial, né? Do subúrbio, né? Daqui do que a gente já viveu, que a gente já comentou aqui sobre a ferrovia, mas para frente, né? Como que a gente pode vislumbrar nesse desenvolvimento? Porque a gente está vendo muitos olhares para cá, né? Muita gente querendo dar um cheguinho aqui, né, no subúrbio. A gente precisa ter um ponto de vista de quem está aqui e que está fazendo as coisas acontecer, né? Então, a pergunta é essa: como é que vocês visualizam do desenvolvimento territorial do subúrbio daqui para frente? Rapaz, gostei do pepino. Mas uma coisa é certa. Agora, nessa época da eleição, você sabe que tem invasão de eleitores querendo ganhar voto aqui no subúrbio. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Complexo, né? Tem as duas coisas. Isso aconteceu sempre, vai continuar acontecendo, né? Então, É cultural. Mas eu falo como morador daqui, para a gente não deixar se enganar com as promessas falsas de muitos candidatos a vereador, a isso aqui. Além disso, que a gente tem que tomar cuidado também, Raia, além da política, né, dos políticos, pessoas de má índole, que às vezes isso. O que é que a gente tem que prestar atenção também é na dominação ou na subjugação do espaço, do território, na ocupação realmente do território físico do subúrbio. E aí eu falo o quê? Se a gente dá uma mirada hoje, aí você pediu para eu vir para o tempo atual, né? A gente vai olhar hoje, depois da pandemia, o que aconteceu, a reviravolta que aconteceu, por exemplo, daquela região de Tubarão até São Tomé, que a gente chama de Orla, né? E aí a gente fica pensando como é que de 2019 a 2023 a gente vê um salto de transformação, uma elevação, né, no valor do metro quadrado daquele território, né, muito grande. A gente está vendo pessoas de fora, muitas pessoas que são de fora do subúrbio indo e comprando, com poder aquisitivo para comprar, porque eu acredito que boa parte de nós, moradores do subúrbio, a gente já não tem o poder aquisitivo para estar comprando uma casa, né, de 500 mil, 1 milhão, e assim vai acontecendo, montando grandes negócios e lá. Pessoas daqui avaliando, né, dessa forma também, né, que Exato. eles acaba, não vou nem... Porque somos a maior parte daqui do território é descapitalizado, né? Então não tem um capital excessivo, né? Vamos dizer assim, dessa forma, para poder obter um bem desse, né? Um patrimônio desse. Então é o que fica inviável, né? E aí o cuidado, né, que a gente chama a atenção quando a gente tem esse olhar, e aí a gente vê também a construção, por exemplo, desses... tem condomínios hoje já surgindo esse padrão, né, de prédios. Enfim, é a evolução que a gente vê que acontece atualmente, está no presente, mas é uma coisa que a gente tem que olhar e olhar com atenção, né? Porque se torna um padrão, esse padrão, dentro do padrão que a gente também tem um padrão de casas construídas em morro, com vegetação ao redor, e aí o outro padrão começa a dominar, aí a gente tem que tomar cuidado, porque vai haver aí um processo provável de gentrificação, que é quando aquela população que está ali no início, ela é, de alguma forma, entre aspas, expulsa daquele território por causa de alguma força. E normalmente é a força do capital, né? Tem mais dinheiro, tem mais poder. E tem uma questão também que é a questão do comércio, né? Que vem crescendo. E às vezes essa instalação desse povo aqui é através do comércio. Primeiro coloca um comércio, se alastra, né, esse comércio, aí vai tomando um território aqui, um território ali, né, um terreno, né, e aí vai se multiplicando, né, e desse multiplicando vem chegando família, vem chegando a especulação imobiliária também, vem chegando tudo isso, né, de uma forma muito forte, com força, agressiva, essa palavra aí, agressiva, de um modo que cheguei e você precisa sair. Então, é o cuidado, né, que Diana trouxe, né, é esse olhar também de se atentar à nossa essência, como o Rai traz também, mas dessa circulação de que nós, suburbanos, temos que
centralizar a nossa força no que a gente tem de melhor. E eu acho que o trabalho tanto de Diana enquanto turismóloga, né, e a sua pesquisa enquanto Raio, enquanto artista, tem isso de uma forma bem forte, porque o turismo comunitário e a produção cultural acaba atraindo, né, essa maneira de fazer as coisas acontecer e darem certo de uma maneira muito, vamos dizer assim, né, de uma maneira muito forte também, né, que traz a leitura da cultura, mas também traz a nossa participação. É essa participação que a gente fala, né, a participação do povo daqui, dentro desse processo de crescimento. A gente não quer crescer, o território do subúrbio não quer crescer sem o povo do subúrbio. Então a gente se atentar a isso. E esse crescimento tem que tomar cuidado com duas coisas: desenvolvimento, crescimento, muita gente. O que é que gera muita gente? Primeira coisa, muito lixo, organização, recolhimento, limpeza na praia, saneamento básico, né? Você vê que ainda até hoje, a Embasa ainda dá descarga na praia. Eles dizem, porque é esgoto clandestino, mas não é. É descarga mesmo, isso já foi comprovado, já fizemos reportagem, que ela ainda continua dando descarga de água de esgoto. Quer dizer, como é que nós vamos trazer um turista para cá, principalmente aqui em Piripiri? Essa entrada de Piripiri aqui, a gente precisa ver, tomar cuidado. É horrível, é vergonhoso. A gente fala de saúde aí, né? Saúde. Vou roubar a palavra, me desculpe. Você permite? Permito. Pronto. Licença aqui, meu povo, né? Vocês estão acompanhando. Olha, você vai trazer um turista? Trazemos. Eu quero trazer, inclusive, aqui no seu ateliê para mostrar essas peças maravilhosas. Ótimo. Então, justamente você me deu a deixa para eu colocar, né, a inserção da gente, da nossa existência enquanto pessoa nesse território atual, que é isso que a gente vem fazendo aqui, né, no Podcult. É isso que você vem fazendo na sua arte e é isso que eu trago na minha perspectiva do turismo comunitário, que é a possibilidade da gente atuar dentro do nosso território, buscando melhorá-lo, porém, trabalhar com ele do jeito que ele está. Então, quando você fala maquiar, né? Quando você fala em fazer um melhoramento, esse melhoramento que ele seja para a gente, para o nosso povo, que vinha um trem, que vinha um velho que está aqui. E aí, o que acontece? Você acha que um turista, se ele tem noção, ele sabe que você está aqui, ele vai vir. Se um turista é interessado na cultura, ver essas obras de arte maravilhosas, qualquer pessoa vai querer vir para cá. E aí, independente de onde fica esse lugar, e já se ele vem. tem uma atividade, já vem. Essa deixa aí. E já vem. Isso. Porque a gente vê aí a questão até da própria Praia de São Tomé, né, que também não da forma que era antes, mas ainda poluída. E quanta gente vem para cá, né? Porque trazendo essa questão do patrimônio, né? Uma casa que era avaliada, sei lá, 80 mil reais e em São Tomé hoje está de 150 mil, por causa da paisagem, porque é um recurso que o subúrbio tem de grande força, é o litoral. Inclusive, o subúrbio é o único subúrbio do mundo que tem uma orla. Então a gente precisa sempre estar reforçando isso de uma maneira que é isso que atrai. E na verdade, o Nordeste já tem isso muito forte. Então você vir para Salvador, uma capital, do jeito que ela é, com essa força que ela tem cultural, e ainda ver o subúrbio do jeito que é aparelhado, né, dessa forma. A gente tem um subúrbio que tem uma extensão para ilhas. Então esse olhar turístico já vem vindo de uma forma, eu pelo menos enquanto, né, mobilizadora do território em produtora cultural, de conversas de 5, 6 anos atrás, mas eu sei que muitas pessoas vieram antes de mim, né, ouvindo esses burburinhos muito antes. Então tudo o que está acontecendo hoje no subúrbio, né, essa extensão que ele está tendo, com essa especulação turística, né, essa especulação de crescimento para reservar, né, essa ideia do turismo aqui, é muito antiga. Então esse papo aqui hoje pode estar acontecendo até tarde, né? A gente que não perde a esperança, né, de estar dentro do processo. Mas
é isso que vem acontecendo. Então, a gente já trouxe a fala para algo que é muito forte, né? Oi? Isso já foi dito. Que Sim. queriam fazer um terminal marítimo ali onde tem um conjunto, a cidade de plástica, que é o nome. Ali Que hoje seria uma marina. é Zeferina, né? O Zeferina, conjunto lá. Ali seria um terminal náutico, que é o local ideal para fazer o roteiro pelas ilhas. Né, que inclusive Diana participou, né, de uma iniciativa da Escola Criativa. Que foi, a gente foi para a Ilha de Maré, teve uma... Ilha de Maré, na Ilha do Meio, Ilha de Bom Jesus, Ilha dos Frades. Mas trazendo essa perspectiva assim, da proximidade territorial, né, subúrbio e ilhas. Então, o curso foi pensado nessa perspectiva. E quando a gente traz, tomar só um cuidado, gente, quando a gente traz o processo de turistificação, né? A gente sempre alia a desenvolver. Não estou defendendo aqui o turismo, não, viu, gente? Ele é bom. Não, ele tem os seus ruim, lados, né? O isso. que a gente vem falando aqui é a participação do nosso povo. A importância é trazer assim, a perspectiva do turismo comunitário, parte do empoderamento da gente, da comunidade. Quando a gente diz quando a gente quer fazer o turismo, por que a gente quer fazer o turismo, quando a gente pode receber, a forma que a gente pode receber. Então a gente tem essa propriedade. Quando a gente tem essa propriedade sobre os nossos bens patrimoniais, os nossos bens de valor, isso. a gente consegue ter um controle, a gente consegue estar ativo e, de certa forma, a gente controla um pouco essa especulação, né, de pessoas, inclusive, no comércio. Que o ideal, na realidade, né, que eu tenho essa relação também com o turismo de uma forma bem positiva, é não deixar que o Estado atue sozinho, né? A questão aqui do diálogo é dizer que o turismo ele é importante, ele gera renda, inclusive, para o território, ele precisa ser construído dentro do território, né? Mas falar, o Estado dizer, a gente tem capacidade, competência e know-how, né, vamos dizer assim, para fazer isso acontecer aqui dentro. Então isso, né? E temos essa capacidade. Sim. Sabe? Dona Maria faz um feijão, sabe? Dona Maria faz um queca, né? sabe, legal, gostoso, mas está sendo um reconhecimento praticamente mundial, que pessoas vêm da Itália, vêm do Japão, vêm da qualquer parte do mundo, já sabem que não vai ficar só resumido só lá no centro. Isso que é importante. Mas vem conhecer a gente que é do subúrbio, da periferia, que é importante, que nós temos capacidade, porque somos nós que saímos daqui e vamos lá para o centro, que o turista está vendo lá no centro, não. O turista tem que vir para aqui porque fica mais próximo da nossa casa. O turista quer nos ver, postais, né? o turista quer ver como você mora, o turista quer ver como é que você faz a comida, ele quer participar da roda de conversa, do bate-papo, da sua família. Esse é o turista, não é um turista só em ver o dinheiro, o lucro, mas ele quer ter uma participação social também. O turista verdadeiro, ele quer participar de tudo. Não é só o dinheiro, mas da cultura, da educação, da informação. O turista não traz só o dinheiro. Ele traz reconhecimento, divulgação, ele traz riqueza para o país, para a cidade. Então, esse é o turista inteligente, que a gente tem que o Que turista faz essa inteligente. cultura, né? É o povo. Não precisa lá levar para o grandes hotéis, lá, Otto, né, Hotel da Bahia, não. Porque é cultural nosso. Isso, o turista não quer saber daqueles, nada da grafinagem lá do centro, não. O turista quer saber como é que você cozinha aqui, você faz seu caldo mole, você sabe, você faz seu siricatado, sua muqueca ali. Isso é que o turista quer ver. Seu dia a dia ali, seu bate-papo, sentar, você beber sua caipirinha ali. Isso é que é o turismo. É cotidiano, né? Pós-pandemia, principalmente, tem sido vai uma para a feira, tendência. uma feira livre, vai comprar, vai pegar uma fruta ali na hora. Saber como a gente vive, compartilhar isso, Sim, né? as nossas comunidades tradicionais fazem muito O artista trabalhando no próprio ateliê dele, como é que ele faz. Eu tenho o prazer de receber pessoas que já vieram aqui do Canadá, do Japão, da Itália, da Espanha. Mas se eu ficar falando aqui, eu vou levar um tempão. A gente Mas falou já muito de pessoas- crescimento. Agora eu quero saber de vocês a relação patrimonial. Como é a relação de patrimônio do suburbano e do estado para o subúrbio? Eu gosto de lançar essas. Eita, desafio. Primeira dama, né? A redoma. É porque hoje, né, dia Vamos lá. a gente trouxe a Jamais. relação das mulheres. Veja,
Puxando o link dessa pergunta com a fala aqui de Rai, vou começar assim. Se a gente olhar quem são as pessoas, qual a origem das pessoas que vestem a roupa da baiana, quem é aquele capoeirista, quem é aquele tocador, né, dos atabaques, dos timbaus, quem é esse povo que movimenta essa cultura, quem é esse povo que construiu os monumentos patrimoniais físicos que a gente tem hoje, né? E que fizeram uso desses elementos físicos, como por exemplo, tá aí tombado pelo IPAC, a antiga fábrica São Brás, lá em Plataforma, né? E, enfim, que tem uma história, tem uma história ali por trás, né? Então, a relação a gente tem pontuais patrimônios formais, que são os patrimônios reconhecidos, por exemplo, pela Unesco, reconhecidos pelo IFAM, reconhecidos pelo IPAC, pontuais, mas a gente tem um patrimônio que é relacionado à nossa ancestralidade, ao nosso povo. Por exemplo, a sua figura aqui, né? Enquanto artista, que você traz a sua arte, é patrimônio. E quantos meninos tem aqui que jogam capoeira, faz a sua roda de capoeira? Sim. Né? Na praça aí, sem cobrar nada, não tem turista aqui para ficar pedindo dinheiro nem nada. É porque a relação de patrimônio está muito além do, né? Está para além do tombamento, porque essa relação de ser, né? De construir, de produzir, e está dentro da nossa vivência, né? Do que a gente constrói, da memória e do que a gente constrói também de material, de físico, né? Porque se a gente falar sobre o próprio pirimbau, né? Pegar um pedaço de corda, não sei o quê, tudo isso produzido por mãos de pessoas nossas. Então, assim, no subúrbio, a relação é essa também, é olhar o patrimônio não só por espaço físico, esse espaço físico aqui hoje, né? Que o seu ateliê, Rai, é uma obra viva aqui dentro de um bairro, né? Com a referência histórica também, né? Aqui no subúrbio, Piripiri. E numa rua também tradicional, né? Rua das Virgens, né? Que tem uma história também carregada aqui. Então, falar sobre esses pontos, né? De lugar, de indivíduo e desse espaço. É tudo isso que vai relacionar ao patrimônio. Mas eu quero que você deixe também do Estado. Trazendo nessa perspectiva do Estado, enfim, eu acho que deixa a desejar um reconhecimento, né? Uma atuação mais firme frente ao que a gente entende que o nosso povo tem como patrimônio. Então, quando a gente entende que patrimônio está, por exemplo, nos modos de ser, nos modos de fazer aqui no território suburbano, a gente tem, por exemplo, práticas que a gente tem da mariscagem, da pesca, a gente vê muitos barcos, se a gente for olhar para essa parte física, né? E a gente pouco tem, né, de patrimônio dedicado de reconhecimento por parte do Estado desses, vamos dizer assim, bens patrimoniais que o nosso povo usa e que o nosso povo faz uso e deixa aí, às vezes, se perder no tempo, né? Que é o que vem acontecendo um pouco, eu vejo isso um pouco aqui com a questão da pesca, por diversas questões que eu não quero entrar aqui, né, para não dar pano para manga. Então aí é uma questão. A outra questão, por exemplo, a gente ter, por exemplo, como a gente teve uma coisa tão feia na questão aí da reforma de um estádio que a gente tem aqui, famoso, em que as baianas tiveram que protestar, as baianas de Acarajé, para conseguir fazer comércio dentro do espaço, né? Depois de reformado, né? Esse estádio aí que tem o nome de cerveja, todo mundo sabe. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente, poxa, uma baiana é uma entidade. Eles tentaram tirar o que é. Eles tiraram, na verdade, porque o tanto de impedimento que tem para comercialização de um quitute que está aqui antes mesmo da fundação geográfica do nosso estado, né? Que vem de uma ancestralidade, de uma prática, de um ofício. Né? Você não acha que isso é muita ousadia deles, né? Mas é isso. Então, quando a gente fala eles, eu falo a atuação do Estado peca nesse sentido. Então, reconhecer o ofício de baianas, né? Aí a gente já sabe que as baianas têm um título de patrimônio aí, cultural, a gente já sabe, pelo IFAM. Mas o que mais a gente pode fazer de política pública para assessorar essas pessoas que são os nossos patrimônios, né? Essas matriarcas que estão aí, o pessoal que trabalha com a questão do samba de roda, trabalha não vive, porque não é trabalho, é vida, né? Os mestres de capoeira, né? Os artistas que a gente tem. Então, eu acredito nisso, que a gente está avançando, porém, né?
o Estado ele deixa brechas que é muito mais fácil para o Estado reconhecer uma matéria, um casarão em ruína. Vamos reconhecer? Agora, como é que a gente dá com essa imaterialidade, por exemplo, em questão de patrimônio? Aí fica a questão, né? Outra coisa também, né, que eu não entendo como é que o Estado está deixando morrer os artesãos. No Instituto Mauá, o projeto era o seguinte: todos os artesãos que eram cadastrados lá, eles tinham ajuda de custo para comprar sua matéria-prima. O Instituto Mauá financiava, emprestava o dinheiro aos artesãos para ele comprar a matéria-prima dele para poder produzir e dar continuidade ao trabalho dele. E isso acabou. Quem foi que tirou isso? O Instituto Mauá não existe mais. Então, para mim, o Estado está pecando nisso. Por quê? Veio a indústria chinesa, comprou as fitas do Senhor do Bonfim, comprou as medalhas de São Jorge, levou para a China, tirou o modelo e está fabricando para a gente aqui, industrializado. Sabia disso, né? Não, parece um E até, vira a fitinha. Essa fita que você está usando aí, será que foi feita aqui na Bahia? Gente. Ou foi feita na China? Aí você nem sabe. Não faço ideia. Sério? Não tem É sério. aquele China. Outra coisa também que está me entristecendo também, aquelas pencas baianas, não tem mais artesãos que fazem, que está produzindo aquelas pencas baianas. É aí, Que era a né? marca da Bahia. Rainha da Inglaterra, ela presenteava uma penca baiana. E isso deixou os artesãos, estão morrendo, o Estado não está dando apoio, suporte, não está tentando conservar esses artesãos de fazer aquelas figas, as pencas baianas, que eram feitas de prata, e estão morrendo. Então os chineses estão fazendo, copiando e mandando para a gente para cá. Mas aí, Rai, assim, você, né, como artesão e esse espaço aqui, né, a gente pensar também em alternativas, né, a gente sabe que o estado se ausenta em muitas faces, né, e a gente vai, se a gente deixar aqui, vai se debruçar em muitas coisas. Assim, né, porque quando eu falo, eu trago esse patrimônio, é a gente também patentear isso nas nossas forças, né, nas pequenas e potências, né, essas potentes forças, né, mas assim, o ateliê está aqui um espaço, a gente abrir para essa conversa, né, trazer outros artesãos que estão espalhados, né, e principalmente desse lugar, né, é esse olhar aqui que a gente, hoje, não pode CUT, tem Rai Bahia, amanhã eu posso trazer outra pessoa, um outro artesão e trazer essa mesma queixa, né, vamos dizer assim, essa mesma queixa e dizer como é que a gente vai se mobilizar, que é o que Diana traz do turismo, né, que é da melhoria aqui para o nosso povo, é o nosso povo, né, dizer, ó, gente, a gente tem essa força aqui para fazer, vamos trabalhar. E aí eu já vou deixar para a próxima pergunta, né? E que só tá as perguntas bomba aqui, né? Que eu de que forma, né? A memória do subúrbio, né? Com tudo isso que a gente trouxe aqui, né? Do ponto de vista e desse lugar de vocês, né? Reflete na vida cotidiana, né? Desses suburbanos. Porque a gente já trouxe o trem, a gente já trouxe o turismo, né? A gente trouxe o meio ambiente, a gente trouxe os nossos patrimônios, né? Não só do subúrbio, mas da cidade, né? Então, o que é que a gente, de memória, né, pode identificar que reflete na nossa vida? E de que modo reflete, né? Quer que eu fale do meu? Por favor. Agora, A palavra é Bahia. É bom porque às vezes eu pego uma peça minha e saio pela rua, andando aqui mesmo em volta, e chama atenção. Uns olham, puxa, interessante, que lindo, bonito. né? Inclusive na Valparaíba. Então, tem um olhar diferente, as pessoas gostam. As pessoas veem, gostam. Vizinho, mora ou então as pessoas que nem sabiam, veem e gostam. Eu ando na cidade, lá no centro, as pessoas veem e gostam. Então não tem diferença, né? Uma pessoa do subúrbio para uma pessoa que mora lá no centro. Para uma pessoa que mora na Pituba, no Caminho das Árvores, tem o mesmo olhar de uma pessoa daquele subúrbio. A admiração é a mesma. O elogio é o mesmo. Porém, o poder requisitivo é outro.
Lá uma pessoa pode comprar uma peça de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. A diferença pode estar na... No poder. Não, também não Também. chega, né? Também não chega isso. Não chega. Mas um vizinho meu aqui pede uma peça para fazer, eu faço. Eu digo, rapaz, você me dá, aí me deu material, E é eu faço. diferente, Raio. É diferente. Porque se eu tiver um peixe desse na minha sala, né, na parede da minha sala, alguém chegar para visitar minha casa e dizer assim, não, esse é a peça, né, a escultura de Rai Bahia. De onde é Rai Bahia? Rai Bahia, meu vizinho, né? Isso. Ainda pode se tratar como Mas vizinho é ainda, isso, né? claro. Mas só- Meu vizinho é Continua. artista e renomado, Vou dizer isso. né? Em referência. Eu acho que a memória chega nessa aí, Você né? não sabe De ter algo que acontecer tá aqui, ó. isso. Eu, você, assim, entre nós, assim, né? Você sabe o que aconteceu uma vez com um vizinho meu aqui? Ele foi em São Paulo trabalhar e viu uma peça minha no hotel onde ele estava hospedado. Ai, Ele ficou encantado. Ele chegou pro garçom, olhou, rapaz, aquela peça é meu vizinho que faz. E os pessoal deram risada. Qual é seu vizinho, rapaz? Aquela peça dali. E era de Rai E Bahia. ele falou, vai lá, vê se não tem escrito ali, Rai Bahia. Isso é incrível a gente Sabe? ouvir isso. Isso é prazeroso, cara. Pro artista Não é só não pra mim, tem, não tem é só pra dimensão, mim, né? mas aí é que tá, o poder da arte. Que não, sabe, você tem que conhecer o artista, você tem intimidade. Quando você passa a ser amigo e vizinho, é melhor ainda, né? Pô, cara, no mesmo bairro. Vou puxar aqui, viu? Essa história aí, os peixes de Aí você vai raia, dizer, poxa, pujança, enfim, Ah, é já viu? memória, Pra né? você ter, né? Em filmes e novela, tudo mais, já viram peças minhas. E a sensibilidade Até também. em filmes internacionais também já viram peças minhas. Em revistas. Agora, Raio, luxuosas, precisa atrelar muitas revistas, essas jornais. revistas, esses jornais, esses filmes, Tem, atrelar para tem, fortalecer tem. a sua Tem, imagem. tem. O seu nome, você enquanto produtor. E o seu essa rosto que tá presença aqui, memória- ó. Isso. Aqui, ó. Quem é esse artista? Que memória esse artista traz? Porque assim que eu cheguei aqui e eu olhei algumas peças, eu fui tocada. Tá vendo? Eu fui tocada. Me levou para um lugar de memória que eu nem sei explicar ainda, gente. Ainda tô meio que A entrando, inversão, mas né? que Da lugar é esse de energia. memória, né? O Que é você energia, traz isso. pra Dá arte? diferença, né? É Isso uma- dá é- diferença. As pessoas sei passam na explicar. porta, na rua, vê a casa diferente. Quando entra aqui, toma aquele choque, poxa, aqui é diferente, tá alguma coisa aqui. mas na arte mesmo, e a questão fala, também arte de fala. você permitir A que arte gente toque, né? transmite, sabe? Isso. A arte conquista, a arte faz muita coisa que você não tem Guarda, explicação. traz a memória da gente É. coisas, e aí A o arte poder do deixa artista você, é isso, mas né? esse é o poder da arte. A arte existe no ser humano para modificar, para melhorar o seu dia a dia. Isso é a função da arte. É que faz você, sabe, levitar a sua vida. E Não só melhora a física, memória, trabalha a memória. tudo, espiritual, tudo. A Porque arte, a produção da arte é isso, a né? Te produção- resgata de algo que está dentro da Isso. gente, que vem dessa Você vida, né? Que acredita dessa você vida e da nossa estressado, ancestralidade. Você ouve uma música suave, tá? Você para assim. Quem que não gosta de ouvir uma música suave, né? Você para e fica. Você ajuda a pensar, a refletir. Você, poxa, às vezes você está no engarrafamento, está no trânsito, está nervoso. Isso também é memória, você dentro do buzu, pensando. ó. Isso é arte, gente. Isso é arte. Isso, os nossos governantes, acho que eles não sabem o que é Eles isso. não conseguem, É uma né? coisa ter a que dimensão. me traz essa coisa da memória aqui, Rai, que a gente compartilha um pouco. Rai traz elementos da natureza e também elementos estéticos, que às vezes a gente não tem tanto contato com as máscaras. Mas uma coisa que me deixa assim forte aqui em relação ao subúrbio é a questão da natureza, do contato com a terra. Porque quando eu era criança, eu tenho essa memória muito forte, que é de estar, por exemplo, eu moro, graças a Deus, tem esse privilégio. as dores e os amores, sei lá como é que a gente fala esse ditado, mas de morar perto do Parque São Bartolomeu, que dá uma qualidade de vida, de Aí eu natureza. dispenso comentários. E a gente recebe de vez em quando algumas visitas, né? Que não são peixinhos, mas são serpentinhas, coisas assim básicas, né? Mas assim, a gente tem isso, mas a coisa maravilhosa é essa natureza. Então eu já tive a possibilidade, o privilégio de tomar Um banho de cachoeira também. De pegar uma E como? argila, de subir num pé e pegar um jambo, Jaca, tabacajá, jaca. jaca, abacate, manga. Então,
essa memória, desse Isso é uma contato coisa com a boa, natureza, me está fazendo hoje, me transformando hoje, assim, a pensar na importância dessa natureza para a gente, né? Atualmente a gente que anda sentado em sala, diante de tela, né? Então, Isso deixa você muito sintetizado. Isso. Tira você E do que chão, tem gente, da né, raiz. Diana, do subúrbio que não tem noção que tem um parque, né, uma área verde, né, preservada dentro de um território urbano, né? Então, assim, é a questão do conhecimento, né, do acesso à informação e como é que a gente atrair esse Outra povo coisa. para lá, né, que é o povo que de Outra fato coisa. precisa estar lá, E né? que tem um grupo que faz condução, vira e mexe aos domingos. Trilhas, isso. né, a gente tá rolando E é um possível papaque fazer agora. um conhecimento, enfim. A gente É o tem que você isso, falou. né? Vamos abrir os olhos para conservar isso. Por exemplo, aqui em Piripiri tinha várias nascentes de água boa. A bica aqui. A bica. Todo mundo sabe. Chega da Manda vontade Paulo. de respirar. Plataforma Agora- também, São João do Cabrito, Quando né? fizeram o conjunto Mirante, não existe mais. Então, essas coisas que tem na natureza, As que é um fontes. crime. As fontes, as nascentes, Gente, estão sendo destruídas. Agora, eu não sei por que eles aterram ou desviam até para esgoto. A água nascente limpa, Isso. cristalina, e eles desviam para esgoto, para cair no esgoto. Parece que ele tira os direitos da gente termos água de graça. Se poupando, né, já de E a gente perguntar, fica- né, Rai? que é uma Desviando de tempo. regra. Eu acho isso um crime. Quando a pessoa, eles mesmos, desviam a nascente e joga no esgoto. Além de poluir o rio, que é o rio aqui do Paraguari, que todo mundo sabe, né? Que por sinal é o rio dos papagaios, muita gente não sabe. A gente Isso, leva a informação, Mas é Tupi, né? é Tupi-Guarani, rio dos Olha, papagaios. elemento indígena de novo, É. né? E aí, Que os nomes e agora dos se transforma territórios em tudo esgoto. indígena, né? Imagine que países bem mais desenvolvidos, eles conservam isso. Não só educar o povo, não é só o governo que faz, mas a educação do povo, o povo tem que ser educado. É preciso, leva tempo, não é de uma hora para outra. Mas isso A é grande aos questão, poucos, é uma né? grande questão, mas isso vai educando aos poucos, aos poucos. O governo tem que dar exemplo. Se eu sou o pai, eu tenho que dar exemplo para meus filhos. Então eu tenho que saber, olha, não joga isso aqui que vai sujar, não joga isso aqui que vai poluir. Educação Eu tenho que, ambiental. educação familiar, em primeiro E lugar. dá também meios, né? E o Por governo exemplo, tem a obrigação construção. de fazer, Hoje, não, isso aqui é uma nascente de água. Nós não vamos botar essa água para cair no esgoto. Pode servir. Isso. Quando quebra uma editora da Embasa, todo mundo vai ficar sem poder jogar água no número 2. Não sei como é aqui, né? Mas E você vai já ficar parou para difícil. pensar nisso. Você falou o governo dá o exemplo. Achei perfeito isso. É importante, até para a gente entender o que é precioso. Mas tem uma coisa que me incomoda, que, por exemplo, a gente às vezes vai fazer uma construção, acontece muito lá em plataforma. Aconteceu comigo também. E a gente quebra alguma coisa, precisa descartar, né? Coisa de Aonde construção. você- A dificuldade que a gente já tem tão pouco Sim. dinheiro para construir, a gente tem que ir para Não dão pagar. recurso para Isso. esse descarte. Aí o pessoal né? faz o quê? Vai num chamado, por exemplo, brejo e Joga tudo lá, as coisas. Só que aquele brejo é uma joga- nascente, uma nascente, é uma veia de um isso. rio. Mas aí Né? eu digo, Ou a gente faz isso para ocupar, mas aí é que precisa tá. do exemplo. O exemplo Aí do governo. liga com o exemplo. Aí tem empresas que compram seu resto de material de construção. Ou ela vai lá e é só você dizer, olha, eu estou com tantos materiais aqui. Ela vai e recolhe esse material, resto de materiais, para você não descartar exatamente no lugar que vai prejudicar o meio ambiente. Mas nós não temos essa cultura. Você vê, tem gente que tem um rio na frente da casa, mas não faz a frente da casa, bota o fundo da Ao casa. fundo da casa, é. Para servir de despejo. Muito comum Então, isso acontecer. isso é comum aqui no Brasil. Então, ele deveria fazer a frente da casa para o rio, e não o fundo. O que ele vai fazer? Vai fazer Mas todo por o que para o despejo. rio fundo e para a praia frente? E aí, Ó esse isso é costume cultural também, né? É um costume, entendeu? Então, a gente tem que modificar. Mas eu tenho esperança de um dia a gente melhorar. Rapaz, Ver o rio da... Sabe o rio aí? Aqui, o rio das tripas aqui, ali onde tem a avenida ali, minha mãe pescava naquele rio. Sim. Né, que nasce cá ele nasce ali atrás, onde tem ali que desce que tem a ladeira da busca ali atrás ali. Busca. A nascente dele ali atrás, depois do morro ali.
onde cavaram o túnel agora que sai cá. Então a nascente daquele rio é ali. E ele vai passando até chegar para Iguatemi e sair lá no Rio Vermelho. Que é aquilo que a gente vê esgoto. Que esgoto, água preta, não poluída. Entendeu? Aquilo ali, sabe, é realmente isso. Porque é um rio, tem que fazer despejo, tanto mais. E aqui a gente também tem muitos, né? Aqui a cidade as veias, não sei se a gente chama de rio, mas filetes de água que desagam, né? Na nossa orla suburbana, a gente tem. Eu fico. Quem que não gosta de ver? Quem que não gosta de ver o Dique do Tororó? Todo mundo gosta, que milagre, ainda bem, né? O Dique do Tororó não entrou nessa. A conservação ali. Mas muitas lagoas aterraram. Né? Você vê que muitas vezes queriam acabar com a Lagoa do Abai, então você imagine, né? Isso. O crime que ele a cultura, né? E como a cultura está impregnada em todos os cantos, né? Que a gente não consegue desassociar o que a gente vive aqui a outra parte da cidade, né? Porque é algo que vai e vem, né? E que é cultural e vai se multiplicando, né? Isso tudo se transforma. Em quê? Se acabar tudo isso, se transforma em violência. Porque a gente está violentando a natureza, né? A gente acaba se violentando também. Mas pegando dessa deixa, né? A gente está chegando ao finalzinho da nossa conversa, que está muito massa, né? Mas a gente pensar aqui, né? Nesse percurso histórico que a gente fez aqui, né? De memória. Qual é o legado que o subúrbio deixa, né? O legado cultural que o subúrbio deixa. Deixa e faz ainda, né? Produz ainda, né? Que é bem vivo e que não vai morrer, né? Que é? Vou pegar a palavra. Tchau, Rai. Veja só, Cacau, tá? Eu vejo, por exemplo, a gente está aqui no momento, isso aqui para mim é um legado, né? Então, é um prazer, uma honra estar aqui, né? De alguma forma, tentando, buscando contribuir. E o legado que a gente faz é nas nossas conversas, é na gente se intercruzar, né? Fazer pontes, eu poder conhecer Rai, Bahia, conhecer a arte de Rai, sentar aqui, ter profissionais do subúrbio trabalhando novas tecnologias, né? Todo um aparato que a gente está aqui cercado, né? Enfim, para entregar isso. Então, o legado que já a gente deixa nas nossas próximas conversas, né? Vamos deixando. Legado, então, resistência. Né? Resistência, também um certo relaxamento que a gente tem. E aí é uma questão, ser relaxado é bom, adoro. Mas ser relaxado quando a gente precisa prestar atenção na água potável que a gente tem, na vegetação que a gente tem, na praia que a gente não pode jogar lixo. Enfim, todas essas questões que estão no subúrbio, a gente tem muita riqueza, tinha mais, ainda tem, natural, em quantidade. Então faz com que a gente, às vezes, desperdice um pouco e não dê tanta atenção para o que a gente tem de valor, né? Então, é esse legado, né? Um pouco desse relaxamento e dessa resistência. Agora, hoje aqui. Exato. A luta, nossa luta, sua. Que não cessa, né? Aí eu acho que é esse legado. E a gente precisa relaxar também, né? Atrás, para melhorar, sabe? Não é fácil, gente. Não é tão banho de mar. Relaxamento. É os dois lados do relaxamento e os dois lados da resistência. Resistência à mudança e resistência também a agir. Então tudo são as duas vertentes, tanto mais positiva quanto um pouco negativa para o lado da resistência e também do relaxamento, positivo também negativo. Então eu vejo bem que a gente tem esse legado aí circulando que vai dando os nossos contornos, né? Eu somo também com a busca, né? Que a gente não se desatentar a buscar novas maneiras, né? Novas alternativas de fazer as coisas de uma forma que atenda o máximo de pessoas do território e que, como o Diana trouxe aqui, né? Tem uma equipe, né, do subúrbio que está parando tudo isso, está fazendo acontecer, está fazendo um projeto que fale do subúrbio, né? Pensar de que a gente, do início da nossa conversa, né, a competência, a capacidade que a gente tem e que a gente tem esse lugar, porque antes até mesmo de a gente buscar as tecnologias e as informações, os conhecimentos acadêmicos, a gente também tem o saber ancestral, que a gente faz de uma maneira muito nosso. A palavra é essa, é muito nosso. Então, eu acho que a partir disso, é esse legado que a gente tem que
multiplicar mesmo, é multiplicar, não deixar se perder isso, a tradição. É essa palavra, que a gente tem uma tradição que precisa ser preservada. Tem uma coisa, eu esqueci, eu passei de eu falar e me passei, quando chega junino, né, São João, né, as quadrilhas se reuniam. Que eram muito fortes aqui, inclusive eu já não sei quadrilha. Uma coisa também, eu acho ótimo isso. Não Enriquecer. profissional. Vamos enriquecer mais, né? Já que temos esse espaço aqui, né? Que é uma coisa muito importante, né? Mas enriquecer no conhecimento de onde surgiu, como surgiu a quadrilha, de que forma chegou até aqui ao Nordeste. Que a gente ainda tem aqui, né? Tem. As apresentações de quadrilhas, toda, inclusive aqui em Piripiri também, mas né? enriquecer mais. Assim como tem as quadrilhas, por que não vamos fazer um festival de arte? Ou como a Independente de gente é São João. rico e diverso, né? Isso, por que a gente não vai, por que o governo não promove um festival de arte aqui? Que venha que música. Vamos Deixa aí. Vamos fazer isso. Aqui no subúrbio temos essa capacidade. Não tem nenhum bairro aqui em Salvador que faz a festa que Piripiri faz. Aqui tinha São Judas também. Isso. Então, a gente tem todas as fases das festas. Isso sem falar em blocos de carnavais que a gente já teve aqui. Né? E que a gente, ao máximo possível, Os resgate cantores, isso, grandes né? cantores se revelaram. Sim. Né? Como estão lá hoje aí. Então, nós temos um celeiro de artistas aqui. É só o governo olhar um pouquinho para a gente aqui, dar um apoio, que vai ter retorno. O que é que vai acontecer? Diminuição na violência, isso vai ter, certeza que vai ter. A arte transforma. A né? arte transforma. Onde a cultura não é ocupa, colocar, a violência exato, se afasta. não é né? colocar um trio elétrico na rua e deixar. Não é assim. É a formação. É a né? formação do povo. Vamos formar o povo a ouvir uma música clássica. Tem gente que nem gosta. Isso aí eu não vou ouvir. Nossa, mas será que você está também. preparado? Você está preparado? Você preparou aquela pessoa para ouvir uma música erudita? A pessoa não vai entender o que é aquilo. Então você tem que preparar uma pessoa para assistir uma peça de teatro. Você está preparado? Vai. Isso. Então, como é que você vai chegar? Tem muitos artistas que ficam assim, pô, lá no subúrbio, rapaz, eu vou ser vaiado. Então, tem que preparar, não é fácil. Mas essa deixa, isso que eu falo também, né? Claro que tem um respeito à religiosidade também, né? Eu falo do batuque, né? Dos atabaques também, né? A gente se familiarizar com isso, né? Ouvir, saber ouvir, né? Também saber tocar. Claro que... Mas para não perder a tradição, claro que tem a ligação religiosa, mas também... Tem a questão muito forte da cultura, porque a gente traz na capoeira também, né? Então, eu falo assim, na minha fase, né? Todo mundo jogava capoeira. Hoje a gente conta de dedo, assim, que são os meninos e as meninas que jogam capoeira, né? De uma faixa etária, assim, dentro do grupo infantil, né? E eu fico assim, do contato mesmo com essas nossas tradições. Você falou em atabaque? E formar isso, né, dentro da... Atabaque não é só para samba, não. Com mensagem, certeza não. Tem mensagem, tem comunicação. Sim. Tem Cada toque diz algo, né? A cultura é viva, né? A cultura é bem viva. Cada atabaque tem um nome, representação. A gente tem, né, essa questão dos atabaques, assim como a gente tem nas tranças também, assim como a gente tem na capoeira Angola, a gente tem, enfim, tudo isso e na estética, exatamente. E como a arte ela se manifesta, a gente tem isso forte, né? É que as pessoas, os jovens de hoje em dia, eles estão se perdendo, eles não estão se reconhecendo. Às vezes eles não sabem. O reconhecimento estão se perdendo. Por que falta de interesse do né, próprio governo querer que o povo fique. Vamos pedir, Raio, o Festival de Cultura Ampla aqui. Porque a pessoa sabe o que é um atabaque? Sabe o que é um berimbau? Sabe como é que faz? Por que existe o acarajé hoje? Porque tem gente que come acarajé todo dia, mas não sabe nem a origem do acarajé. Não sabe a história do acarajé, como surgiu. E adora acarajé. Sim, e o acarajé, e aí? De onde veio? Como é que surgiu a acarajé? A gente estava falando em música, a gente tá chegando na acarajé agora. Deixa eu falar uma coisa, inclusive, pra vocês, gente, que é uma coisa que eu fico assim pensando, né? A gente fala dessa coisa da tradição, do erudito. É importante a gente estar cada vez mais misturado, de
encurtando as distâncias pelo uso de tecnologia celular e tal. E aí eu fico ouvindo, hoje eu ouço algumas críticas e me preocupa um pouco isso, né? Que também a gente precisa realmente que os mais jovens saibam a origem das coisas, mas nos toques do uso, né? Aí, faz as mixagens, aí vem esses novos sons e ali no meio estão sons que são sons ancestrais. Sim. São toques do candomblé, tem o rum, pilo, lese vai. E aí a gente às vezes não identifica o que é isso. Pagodão. Porque tá mixado, né? Ou é o quê? O swing baiano já é isso, né? E aí mistura, às vezes, com uma letra que a gente talvez não faça algumas críticas ou não, mas tudo aquilo ali pulsa a cultura, né? Tem um toque do agogô. Então a gente também entender isso, a gente tá nesse mundo, tá vindo também pra... É o ir e voltar, né? Apesar vem, que né? uma da resistência maior é o acarajé, né, a representação da nossa arte culinária, da nossa comida, mas hoje em dia é difícil você ver uma baiana vendendo lelê, munguzá. Aí já falando aqui antes da taboca, não foi taboca? Taboca. Foi. Entendeu? Pamonha. Eu comi uma taboca, inclusive, recentemente, lá na Guerreira Zeferina. Estava eu lá olhando aquele pôr do sol maravilhoso, com o vendedor, comendo, né? Guerreira Zeferina. E aí passou o toque, o criança. Taboca, eu fui lá, comprei taboca e não levei pra casa. Pense na memória que aquilo me trouxe, um acolhimento, afetividade. Então, são poucas pessoas que sabem fazer taboca. São poucas. Eu só sei comer. Aqui tem um que ele passa, mas... Eu tive Será que é o mesmo? Deve ser o mesmo. Deve ser o mesmo, porque é da mesma região. Ele fazia até um samba, né? A gente fazia assim, mas rapaz, você toca um triângulo, né? E um triângulo ele mesmo que fez. Pegou um ferro vergalhou, ele entortou e fez a vendagem dele. Tá bom. Quer dizer, você não alcançou talvez, não, mas talvez... Eu alcancei sim. Não, ela não. O cara que vendia o sorvete, mas aquele sorvete... Rapaz, não insista. Isso aqui você lembra aquele barulho? Sim. Vendedor de sorvete antigamente. É uma tradição. Me dando a conta, vendedor de pão, que passava, né? O pão passando na porta. Enfim, é mesmo. Enfim. Como taboca, viu? Se Como você taboca, não conhece a taboca, procure a taboca. Piripiri tem taboca. Agora, né, a gente falou de muita coisa boa. Isso é conservação, gente. Eu não sei nem decifrar o que foi esse papo aqui, né? Mas agradecer. Infelizmente, o papo tem que chegar ao fim, né, gente? E só ficar no gostinho de quero mais para o próximo programa. Agradecer a nossa convidada Diana, né? Ao nosso convidado Rai Bahia. E não deixar de ficar ligadinho, né, nas nossas redes sociais para poder acompanhar os próximos diálogos, né? E beijinho, né? Que a nossa cultura é o foco. E agora, para deixar uma deixa, para ficar ligadinho nas nossas redes sociais, porque vai lançar uma campanha chamada Eu Sou Griot do Subúrbio. A gente vai pedir aos nossos internautas para fazer um vídeo dizendo, né? Eu sou Griot do Subúrbio e o que isso significa para você, né? Então, vou deixar vamos dizer, essa tarefa, né, pra vocês. E aí é isso. Beijão, grande abraço. Quero deixar uma mensagem. Paz, luz, gente. Até a próxima. Eu espero que o podcast continue, que o podcast continue, né? Deus do Subúrbio. Cada mais rápido, vida longa. A tendência é crescer, né? Nós temos que crescer, temos que desenvolver. Tragam outros temas, né? Que a gente também possa escolher temas. E não deixar de falar do nosso subúrbio. Grande beijo.